E aí pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo de tutorial com edição dos gráficos Excel. Vamos retomar então o que a gente viu um pouquinho no último vídeo, que foi a criação dos gráficos em barras. Vamos lá então, vamos aqui entrar na nossa aba de barras e a gente vê aqui o nosso gráfico que foi criado no último vídeo. Se você não assistiu o vídeo, vai estar o link na descrição do gráfico em barras 1 e dos outros gráficos que foram construídos já nessa série de tutoriais. Bom, vamos lá. Vamos começar então formatando aqui o nosso primeiro gráfico. Vamos alterá-lo só para o outro tipo de gráfico, que foi o primeiro que a gente fez, que foi o barras agrupados. Vamos dar um OK. Vocês veem que o Excel já altera automaticamente. Então, certo, vamos lá. Aqui como a gente adicionou só duas porcentagens, duas informações por Excel de cada país, vamos inserir então essas duas outras variáveis, que é a população residente em área urbana e residente em área rural. Ok? Vamos lá, selecionar dados, vamos em adicionar. O nome da nossa série vai ser população em área urbana e as informações estarão aqui nessa porcentagem. Damos um OK. Vamos adicionar mais uma, que é a população residente em área rural. Vamos selecionar os valores das séries. Aí damos um OK. Mais um OK. Beleza. Temos aqui já nossa formatação com as 4 informações que a gente tem dos nossos dados. Vamos só ajustar para que fique um tamanho bom para a gente conseguir olhar, não tão perto. Aí, então lembrando sempre de adicionarem os rótulos de dados, se for persistente, né, para o gráfico de vocês adicionar os rótulos de dados. Então tome sempre o cuidado do gráfico não ficar muito poluído. Vamos só alinhar aqui algumas porcentagens. Aí, bom, vamos já partir para a formatação. Vamos em formatar a área do gráfico. Deixa eu puxar o gráfico para cá. No Excel 2010 vai abrir uma nova janela, então vocês podem tomar como base o que a gente vai fazer aqui no vídeo, mas também praticamente as mesmas opções que aparecem aqui no nosso lado direito, no formatar a área do gráfico, vai aparecer só que em uma janela com todas as opções do lado esquerdo da janela, certo? Então todos os preenchimentos, toda a formatação de tamanho, propriedades que a gente for mexer, tem também no 2010, só que num formato um pouco diferente. Se tiverem alguma dúvida, deixem na descrição aí do vídeo que a gente vai estar respondendo, vai estar ajudando, vai estar fazendo junto essa formatação dos gráficos. Ok? Vamos então selecionar aqui a nossa área de plotagem e vamos formatar nossa área de plotagem. Aqui alguns dos gráficos a gente já viu um pouco dessa parte de preenchimento sólido, que é com um preenchimento com uma cor sólida no fundo. A gente pode até colocar uma transparência para não ficar tão forte esse preenchimento. O preenchimento gradiente, então a gente pode selecionar várias cores para ter um degradê. Um preenchimento de imagem ou textura, dependendo do material que vocês forem apresentar. É bacana, é interessante vocês colocarem uma imagem de fundo para esses gráficos. E um preenchimento padrão que não é muito utilizado. Esse tipo de preenchimento ele é mais utilizado dentro dos gráficos, como a gente vai ver daqui a pouco. Como por exemplo, aqui eu selecionei a variável de população residente em área rural, que é a cor amarela, essa primeira aqui. E a gente pode ver o preenchimento padrão. Aqui, aí sim, é utilizado o preenchimento padrão. Por quê? Se for imprimir o trabalho de vocês em preto e branco, não adianta vocês botarem o gráfico de vocês colorido. Então essa dica é muito importante. Se vocês forem imprimir em preto e branco, usem esse preenchimento padrão, esse preenchimento que o Excel traz, para vocês conseguirem diferenciar cada variável uma da outra. Então, uma listrada, vocês podem colocar outra com bolinhas, e uma terceira e a quarta vamos colocar tijolo. Ok. Então, verifiquem qual padrão fica melhor para vocês, e assim vocês vão conseguir
diferenciar cada informação do trabalho de vocês, da formatação de vocês, para colocarem no trabalho e apresentar certinho, ok? Vamos então só botar sem preenchimento automático. Vamos voltar com preenchimento automático, voltar com as cores que estavam, para a gente continuar vendo o que mais a gente pode fazer no Excel aqui nessa parte de formatação. A mesma coisa, vocês podem inserir as bordas, certo? Que vão ficar em volta da variável aqui. Vocês podem ver que ficou bem fininha. Então aqui vocês podem aumentar a largura se vocês quiserem de repente destacar alguma informação. Então assim vocês conseguem destacar. Claro que nessa grossura ficou muito forte esse destaque, então vocês podem aqui no canto da borda mesmo, dentro da aba de borda, vocês podem mexer com a transparência, a largura e todos os outros acessórios que aqui disponibiliza sobre a borda. Vamos deixar sem borda então, ok? Isso vocês podem botar dentro de uma variável, vocês podem botar dentro de todas se vocês quiserem, e vocês podem botar dentro do gráfico mesmo. Então uma borda no gráfico e não só dentro da área de plotagem, que é essa área da apresentação dos gráficos, dos dados, ok? Dentro do design aqui que o Excel traz mesmo, ele já traz várias opções de formatações. Vindo nessa seta vocês podem ver aqui já outros modelos. Vamos dar uma olhada no que o Excel traz. Aqui ele traz todo intercalado entre um sim e um não, bem pequenininhos, deixando um pouco diferente a nossa formatação. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas a nossa legenda subiu. Então para esse modelo aqui a legenda fica em cima. Vocês podem pegar uma legenda, uma formatação, um estilo do gráfico de vocês e ir alterando. Por exemplo, se vocês quiserem alterar a cor dessa letra e colocar em preto porque acham que vai ficar melhor na apresentação de vocês, vocês conseguem alterar todos, ou botar uma letra de cada cor, uma porcentagem de cada cor, vocês podem ir alterando, ok? Vamos selecionar nosso gráfico de novo, ir no design, e aqui vamos ver outros. Aqui ele já tem uma formatação um pouco transparente, um pouco mais clean, certo? Um pouco mais discreta, e vocês podem utilizar também esse tipo de formatação do gráfico de uma forma mais discreta, uma forma mais simples e mais objetiva para mostrar os gráficos de vocês, ok? Temos um mais forte, um estilo de gráfico mais forte, que é o com fundo preto. Eu já utilizei algumas vezes e dá certo, dá um impacto diferente, mas tem que ter cuidado na hora de utilizá-lo, porque ele é um gráfico de impacto, então ele vai trazer uma informação forte, ele vai trazer um gráfico bem forte no trabalho de vocês. Aqui a gente tem um degradê das nossas barras, então partindo do branco aqui do nosso eixo Y, partindo até a coloração de cada barra que o gráfico nos trouxe. Esse aqui é um outro tipo de gráfico, ele não é muito utilizado, mas dependendo das informações que vocês querem passar, acaba sendo bom e utilizado para vocês no trabalho. Esse tipo de gráfico preto com transparência no meio da barra, ele também é utilizado no gráfico em linhas. Ele fica bacana, ele fica legal de ser utilizado no gráfico em linhas. A gente vai ver daqui para frente nos próximos vídeos aí a formatação do gráfico em linhas, e a gente vai conseguir ver melhor como é que vai ficar essa formatação. Se vocês perceberem nesse gráfico aqui, nesse modelo, a legenda subiu. Vamos trazer ela de volta para baixo e vamos subir de novo um pouco o nosso gráfico aqui. Vocês têm essas entrelinhas nesse estilo de gráfico. Essas entrelinhas vocês conseguem tirar selecionando elas aqui, e dando um delete vocês já vão excluí-las. Se vocês quiserem adicioná-las, é só ir no nosso eixo vertical, aqui nosso eixo Y, selecionar em cima da linha, botar com o botão direito e adicionar linha de grade principal e adicionar linha de grades secundárias. Então a nossa linha de grades secundárias, essas linhas, vamos ver a nossa
adicionar linha de grades principais, então é as que já estavam, e a mesma coisa vocês podem fazer no eixo horizontal, no nosso eixo X. Adicionar linha de grades secundárias, então eram as linhas que estavam anteriormente, e depois disso vocês conseguem formatar essas linhas de vocês. Então, dentro da opção linhas, em formatar linhas de grade, vocês vão conseguir alterar a cor, transparência, largura, textura, todas essas possibilidades que a gente já viu anteriormente nos vídeos anteriores. Bom, assim que vocês podem colocar, é só selecionar e excluí-las, que vocês vão conseguir ficar com um quadro mais clean, um gráfico mais apresentado. Vocês podem também excluir todas as linhas, se vocês quiserem, dependendo dos dados, da apresentação e do modelo que vocês estão usando nos gráficos de vocês, acaba ficando legal, acaba ficando bonito no gráfico. Lembrando sempre que vocês têm que manter um padrão dentro do gráficos de vocês, um padrão de apresentação. Se vocês estão utilizando dentro de um trabalho de vocês um padrão de gráfico, por exemplo, esse que a gente está vendo agora aqui na tela, nos outros gráficos vocês vão ter que manter o mesmo padrão. Por quê? Porque a pessoa que está lendo, ela vai acostumar, ela vai criar um raciocínio para tentar entender a lógica do gráfico. Então cada gráfico vai ter uma lógica. Por exemplo, nesse aqui eu vou entender que na Rússia 35% do total da população dos países é residente em área rural, certo? E 10,38% da população residente em área urbana. Então, depois que que a pessoa que está lendo criar esse raciocínio lógico do gráfico, ela vai utilizar o mesmo raciocínio para os outros gráficos. Então, se vocês forem apresentar no trabalho de vocês e até na apresentação oral, mantenham o mesmo padrão. Por quê? Porque as pessoas vão criar esse raciocínio e elas vão tentar seguir esse raciocínio lógico. Então, se vocês botarem vários gráficos com vários tipos, vários formatos, várias cores, acaba confundindo um pouco mais o entendimento que cada leitor vai ter do gráfico de vocês. E até para vocês, na hora de apresentar numa apresentação oral, de um TCC, de um artigo, de uma dissertação ou uma especialização, podem acabar tendo uma dificuldade na hora de apresentar, ok? Bom, vamos pegar um gráfico 3D aqui, vamos alterar nosso tipo de gráfico, vamos pegar o 3D 100% empilhada, vamos dar um OK, e aqui a gente já viu que ele unificou em uma barra só todas as informações que a gente tem, então nossas 4 informações. Eu vou deixar essas 4 informações aqui, porque a gente consegue formatar um pouquinho mais e ver como é que vai alterar o gráfico. Aqui a gente pode adicionar as linhas de grades principais, só para a gente ver um pouco mais e poder entender aonde estão as porcentagens. Como nesse tipo já tem o rótulo de dados, já tem as porcentagens em cada campo, não é necessário essa linha de grades principais. Então a gente pode tirar e deixar o gráfico mais clean e poder utilizar um pouco mais na formatação dele. Vamos mexer então um pouco no tamanho e na largura. Uma coisa interessante do Excel de vocês fazerem é pegar e mexerem, irem vendo o que vai alterando no gráfico. Olha, vamos alterar a altura da escala, vamos estar em 154%, vamos botar em 50%, 50%, damos um Enter, e aí a gente pode ver já a mudança que o Excel traz. Então realmente o 154 estava num tamanho bacana e a gente pode ir alterando. Vamos ver nas propriedades então o que a gente pode alterar. Aqui a gente pode, essa parte de propriedades, mover e dimensionar com células, isso vai relacionar as propriedades do gráfico com as células do nosso banco de dados. Então a gente não quer alterar o nosso banco de dados, vamos alterar só na parte do gráfico, ok? Aqui dentro da parte de opções do gráfico, a gente pode mexer na sombra, brilho, borda suave, formato 3D e rotação 3D. Nessa parte de rotação 3D, vai ser interessante vocês alterarem dependendo da profundidade e da rotação que vocês querem. Então, na rotação do eixo Y, ele vai rotacionar o nosso eixo horizontal, o nosso eixo vertical aqui, e o eixo X, a rotação X, vai acabar adicionando a profundidade do gráfico de vocês.
lembrando que vai até 90 graus, porque senão depois ele vai inverter as informações, então não teria o porquê ter mais de 90 graus. Aqui a gente pode ver que a gente vai mexendo bastante na profundidade, e até 90 graus é o máximo dele de rotação. Na profundidade a gente pode ver aqui, então aqui a gente consegue mexer na profundidade e deixar bem escalado, acabando diminuindo um pouco a diferença entre as informações, mas o ideal é não deixar tão junto cada variável, cada informação, né, cada um dos países, até porque ele acaba deslocando o eixo vertical aqui, o nosso eixo Y, e acaba separando dos gráficos. Vocês podem ver que a China acaba ficando na linha bem baixa, bem diferente, bem distante do que ela representa no nosso gráfico. A Rússia também. Então, sendo equivalente a cada um essa distância que fica da sua referência. Então, vamos diminuir um pouquinho aqui, deixar ele um pouco aqui, e vamos mexer no nosso formato 3D. Aqui dentro desse formato a gente tem a formatação que cada gráfico vai ter. Então, podemos selecionar aqui a nossa... Como eu selecionei o gráfico, então vocês podem ver que no gráfico ficou essa borda, essa formatação 3D. Vamos selecionar aqui, vamos selecionar essa variável amarela, que é a população residente em área rural de 2012, e vamos no formato 3D, ok? Dentro aqui de efeitos, a gente vem em formato 3D, bisel superior, e a gente consegue adicionar um efeito diferente do nosso gráfico. Não deixar ele tão quadradinho, mas dar um arredondamento, dar uma profundidade melhor, conseguir mexer um pouco mais. Então aqui vocês vão conseguir ver direitinho o que vocês podem fazer no gráfico de vocês e ver um formato padrão que vocês gostem e que vocês se sintam à vontade em apresentar ele, certo? Então não muda muito pela questão do gráfico sem barras. A gente tem só alguns tipos de formatação, esse aqui acaba mudando um pouco mais, e o bisel aqui superior. Da mesma forma que vocês podem aumentar a largura do bisel e a altura, no formato em barras ele não altera, isso eu havia me esquecido. Bom, no bisel inferior é a mesma coisa, então vocês podem escolher no bisel superior, que é a parte da frente do Excel aqui, do nosso gráfico, e o inferior, que é a parte de trás. Então vocês podem separar assim um bisel do outro da informação, deixando bem diferenciado realmente cada informação. Ou a nossa variável aqui de população residente em área rural, a nossa população residente em área urbana, já diferente aqui a população de mulheres e a população de homens habitantes. Então este é um formato que vocês podem apresentar também, bem diferenciado, bem bacana, e que pode acabar dando um diferencial no trabalho de vocês. Assim como vocês podem selecionar o material, deixar eles transparente, como a gente viu no modelo anterior. Vocês podem ir alterando os efeitos especiais, dando um efeito diferente para o trabalho de vocês. Então é bacana vocês pegarem um modelo que vocês gostem e deixar nesse modelo e utilizar nos outros gráficos também. Vocês podem ver que, pela razão do gráfico, da parte do bisel, a modificação já ficou diferente do nosso gráfico. Então vamos só botar aqui no último também, que é o formato que o bisel estava. Então, pelo formato bisel, ele acabou adicionando essas linhas. Ela acabou adicionando essas linhas no gráfico da gente, certo? Vamos ver o que mais a gente pode adicionar. Lembrando que vocês podem botar no título do gráfico, vocês podem editar os estilos do WordArt aqui, então vocês podem abrir e adicionar um efeito no gráfico de vocês também. Lembrando não deixar ele tão poluído com cores e tão animado. Vamos procurar deixar sempre o mesmo padrão, então para que a pessoa que leia não se confunda nos gráficos de vocês. Ok? Vamos ficando por aqui então. Esse foi o nosso vídeo de formatação.